Eu acho que ele se referia a alguém que foi confrontado com a nossa pregação. Eu acho estranho, porque as pessoas dizem que eu sou herege, as pessoas dizem que eu sou falso profeta, há canais aí que me perseguem, fala que eu sou herege porque diz que Jesus já voltou, que eu sou falso profeta, e eu nunca peguei o telefone de ninguém, fui lá, liguei, tirei satisfação, entrar no canal de ninguém. As pessoas são deselegantes, são mal educadas, e quer falar ainda de não atacar, de ser educado, porque nós estamos em graça, mas o motivo de não ligar para mim, eu estou pregando aqui, eu estou expondo o meu entendimento. Não aceitou? Não assista. Este não é um canal obrigatório. Eu não botei arma na cabeça de ninguém para que as pessoas se inscrevam. A inscrição é gratuita. Agora, eu não vou tirar satisfação com ninguém, por que você falou isso, por que não falou, não está de acordo com as minhas mensagens, faça um canal para refutar, tem todo o direito, assim como eu tenho o direito também de refutar qualquer uma mensagem. Vem do bombeiro da madrugada, vem para defender seus filhos com suas forças armadas. Saravá acabou com 7 lanças. Nasceu na Jurema, pai, o apanhou e acabou de criar. Seus 7 lanças que nasceu na Jurema, pai, o apanhou e acabou de criar. Mas ele é um caçador, ele é filho da cidade. Boa noite, meus amados irmãos. Eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago mais um Rio-Ed para você. E nesse Rio-Ed nós vamos estar falando da Igreja em Espírito e em Verdade, o irmão Geraldo Moraes. É assim que ele se apresenta, como o irmão Geraldo Moraes, tá bom, meu amado? Porque a questão é o seguinte, ele tem aproximadamente uns 140 mil inscritos, você está entendendo? E aquilo que ele tem pregado no seu canal é muita heresia, tá? E com isso leva muita gente à condenação do inferno por não pregar a lei de forma correta. Por isso que eu estou aqui em nome de Jesus, para trazer a verdade à luz da palavra de Deus. Você viu aí ele falando, né? E ele reclamando, porque tem outros canais que tem agredido, que tem chamado de herege, né? Tem chamado de falso profeta para ele, né? Você viu aí ele reclamando. Aí ele diz que ele não liga para ninguém, né? Porque ele faz a parte dele, então que as pessoas não deveriam se incomodar, mas só que ele tem que entender que ele prejudica muitas pessoas. E eu estou aqui em nome de Jesus para reagir, tá? Reagir esses vídeos que ele tem colocado, essa igreja que tem apresentado como uma igreja, mas é uma igreja completamente maligna e herege, tá bom, meu amado? Então tá aqui, Geraldo Moraes reclama, pois o chamam de herege, porque digo que Jesus já voltou, ele até falou que Jesus já veio, já é brincadeira uma coisa dessa, né? E está dizendo que Jesus já veio, tá? Ele fala que Paulo não está no céu. Vai vendo aí, meu amado. Falso profeta. Canais que me perseguem, ele falando, né? Canais que o perseguem. Aí ele diz que nunca pegou o telefone para ligar, reclamando. Falei já para você isso, né? Esse Geraldo Moraes, vulgo falso profeta, e ele nos chama de sinagoga de Satanás. Ele diz que não liga para ninguém, mas o que ele faz aí, ele chama nossas igrejas de sinagoga de Satanás, porque ele não aceita reunião em templo, tá, meu amado? Veja até o final, você vai ver as barbáries desse Geraldo aí Moraes, tá bom? Desse falso profeta. E ele nos chama de sinagoga de Satanás, porque nos reunimos em templo. Isso não é ser deselegante. Eu estou colocando aqui, né? Isso não é ser deselegante, agredir e nos dá o direito de nos defender desta ofensa. Ele diz que tem o direito de refutar. Então eu estou refutando,
ou seja, desmentindo e negando neste Riuete tudo aquilo que ele fala da palavra de Deus, né? Geraldo, veja na internet o significado desse nome. Senhor da Lança é um demônio do terreiro de Macumba, é o Sete Lança. Até o nome desse cara é maligno, tá? Você vê que até o nome dele, Geraldo, é maligno, né? Você pode ir lá na internet e veja o significado do nome Geraldo, né? É o Senhor da Lança, tá? É o Senhor da Lança. E ele pega pesado pelo fato de nós fazermos cultos em congregações, em igreja. Nesse Riuete todo você vai ver aí, ele vai colocar versículos bíblicos, né? E eu vou ter que desfazer esse nó, você tá entendendo? Você vai ver, né? Desfazer esse nó que fez na mente desse rapaz. Agora veja como as pessoas são em calma. Eu acredito que é mais de 140 mil que ele tem, ou 140 mil inscritos no canal dele, né? E a minha preocupação é com as almas, porque eu tenho um conhecimento da palavra, e tudo aquilo que você vai ver nesse Riuete aqui, você vai observar que ele é um herege. Ele mesmo falou, né, que existe uma perseguição sobre a pessoa dele. É outros pastores preocupados, porque quando não se prega a palavra de forma correta, você induz essas pessoas à condenação, tá? E ele declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu meditei e quero passar aquela expressão ali, sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga, ou o que era, ou o que foi? Era um local de culto dos judeus. Era onde eles se reuniam e faziam a leitura, e aos sábados, e ali os judeus faziam o seu culto. A religião judaica se concentrava nas sinagogas. E o que é que a expressão ali, a parte de sinagoga de Satanás? Bom, Satanás não é um ser. Não existe nenhuma passagem na Escritura dizendo que houve uma rebelião aonde Deus habita. Há uma passagem em Apocalipse dizendo que houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam. Esta guerra no céu, quando a Bíblia fala céu, fala aqui. Céu é esta região. Lembra quando Paulo diz ele foi arrebatado ao terceiro céus? Lá em Apocalipse não diz que houve uma batalha no terceiro céus, aonde Deus habita. Que houve uma batalha no céu. A queda lá de Isaías, do rei, ele caiu no céu, caiu dessa atmosfera, ele caiu da sua autoridade, do seu governo, da sua posição. Aí, meu amado, você vê que ele é mais um enganado por Satanás e passando engano. 140 mil no canal dele, tá aqui. Apocalipse 3:9, é a sexta carta da igreja da Filadélfia. Jesus chama os judeus sinagoga de Satanás, querendo dizer que os judeus eram templos de demônio, os corpos dele. Quando Jesus fala aí nessa carta, né, que eu creio que foi Jesus Cristo, mandando a carta para os pastores de cada época, de cada situação, né? Essa é a sexta carta da Filadélfia. Aí ele diz que a sinagoga é de Satanás. Não querendo dizer que sinagoga seria o templo. Ele está alegando que é o templo, tá? Que é o templo físico, de tijolo, de concreto. Não. Jesus está falando ao corpo dos judeus, sinagoga de Satanás, que é cheio de demônio. Ele já interpretou errado. Vamos ver. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz, o Geraldo, o Senhor da Lança, né? Eu meditei. Você viu ele falando aí? Que ele meditou para trazer essa palavra? Aí eu coloquei aqui. Quando vamos pregar a palavra, não se medita. Meditar é mesmo que pensar.
tá bom? Oramos a Deus que nos dê sabedoria para falar. Ele diz que Satanás não existe. Você viu que ele falou que Satanás não existe aí? Tá? Aí eu coloquei aqui Mateus 4:1. Mateus 4:1. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como é que ele diz que o diabo não existe? Que o diabo é um adjetivo. Você vai ver ele falar aí. E Jesus não foi tentado, você não sabe disso. As igrejas do mundo inteiro não sabem que tem Satanás, que Jesus... E como é que esse rapaz sozinho aí fica colocando isso e tem 140 mil inscritos? Vai vendo aí, meu amado, como Satanás ataca por todos os lados e pega pessoas incautas. O cara diz que não tem Satanás e Jesus foi tentado por Satanás. Mateus 4:1. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. É assim que está escrito na Bíblia. Foi levado para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo que levou. Mateus 4:5. O diabo levou Jesus à cidade, lá no pináculo, para mandar ele se saltar, para ele pular de lá, que ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Mas eu estou pegando só a palavra. O diabo levou à cidade. Só a palavra que tem diabo, porque ele diz que não existe diabo. Vai vendo aí, meu amado, o engano de Satanás, que não tem diabo. Mateus 4:8. O diabo levou a um alto monte. Levou Jesus a um alto monte, mandou ele olhar todo o reino da terra e disse que se ele se curvar, Satanás daria todo o reino da terra para ele. Eu estou pegando só a parte aqui. O diabo levou à cidade. 4:5, 4:8. O diabo levou a um alto monte. Você está entendendo? O endemoniado de Gadareno, o endemoniado que o demônio falou com Jesus Cristo e entrou nos porcos, tinha 2.000 porcos e se lançaram. E esse cara diz que, e ele diz que é uma igreja de Cristo aí, e diz que Satanás não existe. Então vai vendo aí, estou querendo derrubar esse demônio aí por terra, meu amado. E você que é da igreja desse camarada, saia desse anticristo do inferno aí, tá? Esse senhor da lança aí, tá? Até o nome do cara é maligno, rapaz. Tá aqui, ó. Endemoniado de Gadareno. Não houve batalha no céu, ele fala. Ele diz que quando a Bíblia fala céu, esse céu que a gente vê, então a batalha foi na terra. Quando ele fala céu, esse céu que tu olha e vê, aí ele deduz que a batalha foi aqui, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, que é o céu de Deus. Então ele queria que falasse assim: houve batalha no terceiro céu. Isso é um animal, né, rapaz? Isso é um animal, distorcendo toda a palavra. Aí por isso que ele diz que a batalha foi aqui, não foi no céu. É louco, esse camarada é completamente possuído por Satanás, rapaz. É brincadeira. Quando a Bíblia fala céu, esse céu que a gente vê, então a batalha foi na terra. Porque a Bíblia fala que Paulo foi no terceiro céu, que é o de Deus. Quando fala que Satanás caiu do céu, na verdade caiu da sua posição. Lucas 10:18. Eu vi o Satanás cair do céu. Jesus viu Satanás cair do céu, animal. Jesus viu, Satanás caiu. Está lá em Lucas 10:18. Ele está dizendo que é no sentido figurado, que Satanás caiu do céu, perdeu a posição. Até ele falar isso é paradoxo. Se ele diz que não existe Satanás, como é que ele fala que Satanás perdeu a posição? Quer dizer, para mim fazer sinagoga de Satanás. Ora, Satanás não é um ser, apesar de alguns insistirem nesta ideia, atribuir ao rei de Tiro, dizer que é o querubim da guarda, dizer que o Satanás era um querubim, um anjo de luz. A palavra Lúcifer não tem nada a ver com o anjo de luz lá no céu que caiu. Não existe isso. Isso é história, isso é uma mitologia, isso é um mito, isso é um conto, e que a igreja absorveu, a igreja evangélica, e que algumas igrejas dita em graça, sustenta isso. Entendeu? Então, Satanás é uma ideia contrária. Satanás é um adjetivo. Dependendo do local, do lugar aonde esta palavra está sendo empregada, ela pode ser várias situações. Satanás pode ser a carne, uma conduta errada. Diabo quer dizer o acusador. Satanás, opositor, ambos têm os mesmos sentidos. De acordo com que estas palavras estão sendo empregadas, elas podem ter vários significados. É um adjetivo. Satanás é uma ideia contrária. Satanás é a carne.
Satanás é tudo aquilo que se opõe. A carne se opõe ao espírito. Não é o duelo hoje, gente? Estenda as mãos para cá, ó Deus. Aqui o diabo não tem vez. E eu não estou pedindo, é ordem. Traz o príncipe aqui. O duelo tem que ser com o mais forte. Ainda que ele esteja agora debaixo das asas de Lúcifer. Amém. Baixa as mãos. E aí? Quem é você? Quem é? Sou o príncipe negro. Você não queria vir, não? Por que você não queria vir? Abre os olhos, olha pra mim. Olha pra mim, me encara. Me encara! Não! O que você está fazendo na vida dela? Eu tô querendo matar. Você quer matar, eu já sei. O que você está fazendo? Fala. Eu tranco tudo. Tranca o quê? Ela quer matar. Quer matar agora? É, porque ela não quer desistir. Se você quer matar logo, é porque ela quer fazer alguma coisa que vai te expulsar daí. E eu dou ordem pra você falar o que que é. O que que ela tá fazendo e tá te aborrecendo? Ela se curva. Hã? Segura! O quê? O quê? Ela se curva por grande. Eu não gosto. Deu pra entender aí? Segura! Deu pra entender? Ela se curvou pra Deus. Essa mulher se liberta hoje. Quebra a tua força. Não tem sido fácil, desgraça. O quê? O quê? Não tem sido fácil pra ela, nós somos muito. Ah, é? Mas então vamos ver se vocês vão continuar a partir de hoje. A gente bloqueia aqui dentro. Aqui. Ah, é? Você bloqueia? Fica difícil pra ela, desgraça. Você bloqueia como? A mente, o coração? Só um detalhe, meu amado, se você observar doutores em teologia, sabe, grandes autoridades eclesiásticas no mundo inteiro, sabe, estudando a Bíblia, chegaram à conclusão que existe Satanás, existe diabo. Até mostrei os versículos aí, Jesus sendo tentado, né? Agora esse cara aí, observa que aquelas lajotas é da cozinha da casa dele, é dali que ele faz, e ele conseguiu 140 mil. Vai vendo como Satanás é sujo. E um cara pregando de forma herege. Você tá entendendo? Aqui, ó. 1 Pedro 5,8. Tá? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Isso é um adjetivo? É nós que inventamos. E esse vídeo, o pastor expulsando o príncipe negro, não é o príncipe negro que a mulher falou lá, né? Possuída, que é Satanás. Tá? João 16,11. Jesus fala: o príncipe deste mundo já está julgado. Era Satanás que estava ali, o príncipe negro. Tá entendendo? E esse filho do capeta, esse Geraldo, esse senhor das 7 lanças, né? Diz que Satanás não existe, entendeu? O que dói é ter 140 mil seguindo um animal desse, um anticristo do inferno dele, um possuído de Satanás. Isso aqui dói. Tá entendendo? Tá aqui o discípulo Pedro, ó. O diabo, vosso adversário, anda de redor. É um adjetivo, né? É uma situação. Ele anda ao nosso derredor. É o discípulo Pedro que tá falando. Esse animal aí, Geraldo, ele é mais importante do que o discípulo Pedro, mais do que a Bíblia. É Pedro que tá dizendo. Vai vendo aí, mano, essa tranqueira aí, esse animal aí, entendeu? Tá aqui. Ele diz que é um adjetivo. Aí inventamos esse vídeo, o pastor expulsando o príncipe negro. Deixa eu adiantar aqui, tá? A mulher estava dominada. Você viu aí? Ele disse que ia matar a mulher e estava dominando a mente dela. Você viu o que o diabo faz? Dominando a mente? É o que está fazendo com os caça-fantasmas, que ele não consegue enxergar que é um demônio ali. A mente dela. Contra fatos não argumento. O que é isso? No corpo, se o filho... contra fato no argumento. O que é isso no corpo? Se esse filho de Satanás, o que é isso no corpo da mulher aí, né, que nós acabamos de ver, né? Tá? Se esse filho de Satanás diz que não existe, essa multidão de gente aí no vídeo, né? O pastor expulsou, você viu a multidão de gente aí? É todo mundo idiota, só esse cara aí que sabe das coisas. Esse Geraldo do inferno aí, esse filho do capeta aí que sabe de alguma coisa. O que é isso no corpo da mulher, né? Esse filho de Satanás diz que não existe. Essa multidão de gente aí vendo, é tudo idiota. Só esse Geraldo que é certo. São as igrejas do mundo falando.
da existência de Satanás. E só esse Zé Ruela aí do inferno, tá? Vem sozinho querer derrubar as igrejas milenares. Os doutores, acabei de falar, né? Os doutores na Bíblia, né? Satanás pode ser a carne, uma conduta, uma ideia, isso é ele falando, contrária. Veja que Satanás não quer que saibamos de sua existência. Aí fica fácil para ele destruir. É por Satanás estar usando esse Geraldo aí, esse senhor da lança, né, que é o significado do nome dele, é porque ele não quer que saiba que, você vê que ele é sádico, né, e covarde, né, ele quer se esconder para que todo mundo acredite que ele não existe, como esse cavalo aí, né, tá dizendo que não existe, né. Meu irmão, o termo tem que ser esse, tá entendendo? Esse cara não chamou de sinagoga de Satanás. Pô, não tem o sangue de barro, tá me agredindo, né, rapaz? Você tá entendendo? É direito de defesa. Ah, direito de defesa. Chamou para todos os pastores. Tudo aquilo que tem templo é sinagoga de Satanás. Então ele foi doce com a gente. Eu vou ser doce com ele também, né? E não é. São 140 mil, né? Que está sendo enganada por ele aí. Então eu não posso aqui estar fazendo gracinha. Tá entendendo? Eu tenho que mostrar a seriedade da coisa. Tá? E pelo menos ver se estanca esse cara, esse barra aí, esse canal dele aí, rapaz. Você tá entendendo? Enganando um bocado de gente aí, esse filho das trevas, dizer que o Satanás não existe. 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, tá, já lembro, vamos ver aí, meu amado. Na sinagoga para ler a lei. E aonde eu quero chegar? Que hoje, o que está sendo apresentado como igreja são verdadeiras sinagogas de Satanás. Sim, constroem um templo, colocam um púlpito, um homem ali em cima regendo o culto. Então, o que está se oferecendo aí fora como igreja, na verdade, não é igreja. O perfil da igreja nos dias de Paulo, que estava sendo desencadeada, o perfil da igreja que estava sendo configurado por Paulo, não tinha nada a ver com as reuniões dentro das sinagogas. Dentro das sinagogas, o culto judaico era para fazer a leitura da lei. A igreja tinha que viver um novo pacto que estava no time daquela história, no momento de Paulo, o evangelho estava em curso e a igreja atual estava sendo configurada para sair do modelo judaico-cristão, não permanecer nele. Olha, o tema da nossa mensagem é Teologia da Graça, nível mestrado. Ui. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Dá um glória aí, 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 dá um glória, 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 dá um glória. Corpo que somos a casa dele, somos morada do Deus vivo. Você recebe? Diga amém. Vamos terminar. Você vê o paradoxo? Ele não está criticando, né, pelo fato sinagoga de Satanás, porque a gente faz culto, reúne. Ele não está fazendo esse culto a esse cavalo. Não é um culto que ele está fazendo, ele está dançando feito idiota aí. Você está entendendo? Não é um culto que ele está fazendo. Você não viu o violão, a guitarra? É uma igreja aí. Olha o pai, ele é louco esse cara. Esse cara é louco, é xarope, rapaz. Tá possuído. É um doido, tem um bocado de gente seguindo um doido aí, 140 mil seguindo um doido. Ele está na palavra de Deus, dizendo que não pode, o templo, sinagoga do povo não existe. É como o apóstolo Paulo, que andava pelo meio da rua, a sinagoga somos nós. Eu vi vários vídeos dele aí. Isso aí não é uma igreja aí que você viu aí o vídeo? Você não acabou de ver o vídeo? Ele chama as igrejas do mundo de sinagoga de Satanás, porque a 6ª carta do Apocalipse, 3:9, Jesus chamou para os judeus sinagoga. Então ele acha, por causa do templo, e tem outro versículo que ele vai mostrar
que ele chega à conclusão que não é para haver templo. E ele está no templo fazendo, você viu aí, não foi? Veja como o cara é louco aí, tá? Para fazer, chegar à conclusão que não é para haver templo. Efésios 5:25. Jesus amou a igreja que deu sua vida por ela. Jesus amou a igreja, né? Que deu a vida. Você viu batendo nas pessoas que estavam fazendo o comércio da igreja? Como é que ele diz que não é para ter templo? Olha aí, esse possuído aí, esse anticristo do inferno. Tá entendendo? Tá aqui. Atos 2, capítulo 2, versículo 1. Estavam 120 reunidos em uma casa, sentados, e foram batizados. E você viu no vídeo, ele critica cultos em templos, e esse louco reúne pessoas em culto, e sem o Espírito Santo grita, querendo mostrar poder, imitando os pastores, paradoxo, né? Você viu aí, teologia mestrado, nível de mestre. Ele já imaginou esse estudo que ele está dando aí, de teologia mestrado? Você viu ele falando mestrado? Mestrado é nível de mestre. Já imaginou esse mestre satânico aí? Aí, mas coitado desse pessoal aí, né? Ele critica e fazendo culto aí. Você tá entendendo? Aqui estavam, sim, no dia de Pentecoste, Atos 2:1, 120 pessoas reunidas numa casa, sentado, tá? E já era o Novo Testamento, já era a dispensação da graça já, tá entendendo? 120, olha o paradoxo. Vê se eu não estou trazendo aqui versículo que derruba esse animal aí, essa loucura desse homem aí. Loucura, meu amado, loucura, mas são 140 mil almas, tá? Cada dia que passa eu vejo a importância de eu estar aqui no YouTube pregando dessa forma, né? É a vontade do Senhor, porque quantos esse rapaz aí não é capaz de levar para o inferno com esses enganos aí, entendeu? Completamente distorcida a palavra de Deus, né? E ele cai em paradoxo, né? Ele está criticando o negócio de templo, da sinagoga, porque ele não sabe que sinagoga, Jesus se referiu aos corpos dos judeus cheios de demônios. Ele acha que é o templo, literalmente. Mas tem versículo que fala da lei, porque ele tem um problema. Com o templo, tem aquele versículo da graça, igual aquele outro de Cristo, somos salvos pela graça, não precisa fazer mais nada. E a lei não é para pregar lei. Você vai ver daqui para frente, tudo isso eu vou te mostrar. Meu amado, veja até o final, para que você cresça na graça e no conhecimento, tá bom? Isso é muito importante para você que está aí, meu amado, tá? Até para você ter conhecimento e não cair na garra de uma tranqueira dessa, do anticristo desse do inferno aí, você está entendendo? Para que você não seja uma presa fácil, não seja uma pessoa incauta, indefesa, saiba se defender com o conhecimento da palavra. Então veja esse Riuete até o final, tá bom, meu amado? Tá aqui, tá? Ele chama as igrejas do mundo de sinagoga de Satanás. Quer dizer que nenhuma igreja do mundo presta, só é a dele. Só é dele. Você tá entendendo? O apóstolo Valdomiro faz milagre, sabe? A gente morta, a gente com lepra, é pé podre, é câncer, é AIDS, tudo é curado. Reúne 50 mil. Não vale, né? O que vale é na cozinha da casa dele, você tá entendendo? E faz. Era por isso que havia advertência em falar: não abandoneis a vossa congregação. A congregação, então, não era na sinagoga judaica. A congregação era cristã, sobre a conduta do Cristo ressuscitado. Este é o perfil para a igreja do novo pacto. A igreja do novo pacto tem que viver uma vida cristã saudável, sem leitura da lei, sem a imposição, as regras e os dogmas judaicos. Quando você entra num lugar e deveria ser para prestar o culto racional, como diz Romanos 12, você entra num lugar e ouve a leitura da lei. Você ouve o pseudo-profecias baseadas no Antigo Pacto. Você ouve leitura de Malaquias. Você vê vendilhagem que já era reprovadas. Você vê vendas de CD, pessoas entrando dentro das sinagogas, fazendo aquele local que não deveria existir, porque o perfil para o novo pacto não é este perfil apresentado aqui.
Os ajuntamentos que existem aí fora, e falo eu com segurança, são sinagogas de Satanás. Sinagoga, ajuntamento judaico, Satanás que se opõe a Cristo. Esses ajuntamentos são para ir contra a graça de Deus. Olha, o tema da nossa mensagem é Teologia da Graça, nível mestrado. Ui. Eu Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Dá um glória aí, 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 dá um glória, 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 dá um glória. Corpo que somos a casa dele, somos morada do Deus vivo. Você recebe? Diga amém. Vamos terminar. Aqui, ó, Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, tá? Ele fala que essa congregação não é uma congregação física, sabe? É você mesmo é a congregação. Abandonar é você deixar os princípios bíblicos. Ele diz que esse versículo quer dizer isso. Rapaz, eu vou te contando, tá entendendo? É brincadeira, né? Distorcendo a palavra de Deus. Você entendeu? Hebreu 10, 25, não abandonando a congregação. Aí fala, como muitos fazem isso e tal, o versículo, eu peguei só essa parte. E ele diz que não é a congregação física que está falando, né? É você perder a identidade de Jesus dentro de você, os bons costumes cristãos, você perder isso, abandonar a congregação. Vai vendo aí, tá? Não era templo, mas sim não abandonar a conduta cristã, tá aqui, ó. Quer dizer que as igrejas do mundo estão erradas, mas coloquei de novo o vídeo, esse filho das trevas fazendo culto, você viu ele fazendo culto aí, né? Tá? Ele está tão cheio de capeta, esse Geraldo, Senhor da Lança, né? Isso é um demonião, né? Que nem se toca o paradoxo. Ele fala que devemos abolir a lei do... Ele fala que devemos abolir a lei do Antigo Testamento. Ele critica o livro de Malaquias. Como as igrejas viveriam, cresceriam. Tudo depende de dinheiro. Como é que a igreja ia crescer? Como é que ia fazer templos lindos para o Senhor? Né? No tempo de Salomão, Deus pediu tudo de ouro e queria o templo dele lindo, né? E esse animal, ele bateu na tecla do Malaquias. Vê que é um filho de Satanás mesmo, né? Você está entendendo? Ele critica o livro de Malaquias. Como as igrejas viveriam crescendo? Tudo depende de dinheiro. Esse cavalo, lá no final, ele agradece contribuições dos fiéis. Contribuições. Você é um filho do inferno, rapaz. Eu tô fazendo esse rete aqui por causa das almas. Um cara desse dá nojo. Dá nojo um animal desse aí. Você tá entendendo? Dá um estresse muito grande ver um animal desse aí. E 140 mil. Vai vendo aí, meu amado. Você tá entendendo? Quantos incautos aí, pessoas analfabetas espiritual, sem noção, seguir um camarada desse aí. É brincadeira um trem desse aí, rapaz. Ele critica o livro, já falei já, né? Tá aqui, crescer, tá? Dos fiéis, ele fala da venda de CD, né? É pecado vender Bíblia, eu coloquei aqui, é pecado vender camisas gospel. Os 10 mandamentos, a única lei abolida foi o sábado. Fora temos circuncisão, holocausto de animais, ingerir álcool, Deus habitar na arca, incenso, né? E essas foram as coisas que foram abolidas da lei. É isso que o apóstolo Paulo fala, não na lei no geral. Você está entendendo? Pseudas profecias baseadas no antigo pacto. 1 Coríntios 14:1. Procurai com zelo os dons, principalmente de profetizar. Ele está dizendo que a gente profetiza baseado no Antigo Testamento. Está aqui, ó, 1 Coríntios 14:1. O apóstolo Paulo diz: procurai com zelo os dons, principalmente profetizar. Você que é da igreja desse animal, veja lá, 1 Coríntios 14:1.
O apóstolo Paulo manda profetizar, é dom de visão, dom de revelação. Veja lá, 1 Coríntios 14, você vai ver um bocado de dom lá, de falar de língua. A igreja que você se congrega dele aí, desse animal aí, fala em língua, é batizada no Espírito Santo? Não. E dá ouvido uma besta fera dessa aí, né, rapaz? Sai correndo dessa igreja, rapaz. Isso é um animal, rapaz. Isso é um anticristo, rapaz. Um herege do inferno, rapaz. Ele falando que, você viu ele falar aí, né? Que as profecias da lei do passado, do Antigo Testamento. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 14:1. Procurai com zelo os dons, principalmente de profetizar. Paulo está mandando profetizar, procurar o dom, e esse animal vem dizer que está errado isso aí, você está entendendo? Ele fala da questão das leis que não pode, né? É só a lei é só a graça, né? Antigo Testamento nada, lei de Moisés nada. Vamos ver aí, meu amado. O local aonde se lê a lei de Moisés está contra Cristo. Todo o local em que a lei de Moisés é anunciada, Cristo não se fez presente. As vidas ainda não se converteram a Cristo. É uma sinagoga de Satanás, se opõe ao Evangelho, estão contra o Evangelho. Cristo ainda não se manifestou naquele local. Em 2 de Coríntios 3, versículo de número 15, disse Paulo aos Coríntios: mas até hoje, quando é lido Moisés, vamos segurar isso aqui, aonde era lido Moisés? Na igreja que estava sendo configurada por Paulo? Ou era nas sinagogas judaicas? Então Moisés é lido nas sinagogas judaicas. Paulo disse: mas até hoje, quando é lido Moisés. E aonde era lido Moisés? Você leu Atos 13, versículo 13, Lucas 4, 16, era nesses lugares, nas sinagogas judaicas, em que era lido Moisés. Então, uma vez que a igreja do novo pacto está configurada, se é lido Moisés, este local se tornou uma sinagoga, porque é na sinagoga que se lê Moisés, e está configurada uma sinagoga de Satanás. Satanás não é um ser, é uma ideia contrária, significa que é um ajuntamento para ser contra a verdadeira mensagem do Evangelho. Mateus 5,17, Sermão da Montanha. Jesus fala: ou penseis que vim revogar a lei, mas cumprir a lei. Ele não diz que não é para pegar a lei, né? Porque se pegar a lei, né, o véu do templo não rasgou, você ainda não entrou na dispensação da graça, porque você está vivendo a lei, tá? Mas quando o apóstolo Paulo fala esse versículo aí, você está entendendo? O apóstolo Paulo se refere a algumas leis do Antigo Testamento, você está me entendendo? É como sacrifício de animais, circuncisão, você está entendendo? Deus já não habita dentro da Arca da Aliança. Ingerir bebida alcoólica, que no Antigo Testamento podia, agora não pode. Algumas coisas foram mudadas. E o povo judeu não queria ouvir o apóstolo Paulo, queria permanecer na antiga lei. Aí o apóstolo Paulo falou essas palavras: se vocês continuarem na lei, o véu do templo ainda não se rasgou, porque vocês estão vivendo na lei. É isso. Agora esse animal pega isso e diz: se nós pregarmos alguma coisa da lei, e os 10 mandamentos? Não se aproveita nada dos 10 mandamentos, só tem o sábado que foi abolido por Jesus. Ele mesmo diz: o homem foi feito por o sábado, o homem não foi feito por sábado, o sábado que foi feito por homem. Ele foi perseguido por fariseu porque ele fazia as coisas no dia de sábado. Já era dando uma alusão que ia mudar para domingo, que ele sabia que ele ia ressuscitar no domingo. Está aqui, ó, Sermão da Montanha, Jesus fala: ou pensas que vim revogar a lei, mas cumprir a lei. E agora aí, tá? Mateus 5,18. Até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um i ou um só tio. Veja lá, Mateus 5,18. Você que é da igreja dele? Veja lá, Mateus 5,17. Cadê? Mateus 5,18, tá? Mateus 5,17, Mateus 5,18. Até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei, tá? Tá aí, tá? De modo nenhum passar da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Não
a lei de forma geral, estou falando, não a lei de forma geral, tá? Fazemos culto em templo, esses filhos das trevas fazem culto. Mostrei o vídeo e por isso nos chama de sinagoga. Ele chama de sinagoga de Satanás e ele faz culto também, esse animal, entendeu? De Satanás, ele faz a mesma coisa. 2 Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Ele pega esse versículo e se prende, olha lá. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Quer dizer, o véu não se partiu de alto a baixo para poder entrar a dispensação da graça. Então, quando você lê Moisés, ele está dizendo, você ainda está vivendo na lei, ainda no Antigo Testamento. Algumas coisas da lei foram abolidas, como holocausto, circuncisão do prepúcio do pênis, você está entendendo? A ingerir bebida alcoólica, algumas coisas. Deus não está mais dentro da Arca da Aliança, incenso, é isso que Jesus quer dizer, que Paulo quis dizer. Ele generaliza aí, tá entendendo? Ele generaliza, tá? Está aqui, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Eu falo, Paulo se refere aos judeus que não querem aceitar a dispensação da graça e continuar nos holocaustos, achar que Deus habita na Arca da Aliança. Prova que hoje a maioria dos judeus não aceitam a Jesus, idolatram o Muro das Lamentações, ruína do Templo de Salomão, reconstruído por Zorobabel e restaurado por Herodes o Grande. Na cabeça do Geraldo, do Senhor da Lança, esse Geraldo, esse filho do capeta, baseado em 2 Coríntios 3,15, você pregar Moisés, que é o Antigo Testamento, é lei. O véu não foi rasgado. Aí nós somos sinagoga de Satanás. Você está entendendo? Ele é louco. Você está entendendo? Porque fala aqui no versículo, está aqui, 2 Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto. Porque Paulo está falando isso para os judeus da época. Você viu? Não tem que pegar na letra. É igual o anticristo que pega no pé da letra. Vamos ver, meu amado. É tirado. Então, quando é que uma pessoa se converte ao modelo cristão verdadeiro e genuíno? Quando o véu é retirado, quando não há mais a leitura da lei, quando Moisés não é lido, quando está desconfigurado a sinagoga. Se lê Moisés, configuração da sinagoga, e se é sinagoga, está contra Cristo e a favor da lei. Mas se está desconfigurado a sinagoga, ninguém se opõe, o véu é tirado e a pessoa então se converte ao Senhor. Só há conversão verdadeira e genuína ao Senhor, ao Cristo ressuscitado, quando o véu é tirado. E para tirar o véu, tem que desfazer a sinagoga. Porque enquanto tiver a sinagoga, as pessoas vão lendo a lei. Então o que está aí fora está configurado um ataque, está configurado uma afronta. É uma afronta ao Cristo ressuscitado. Várias pessoas entram em contato comigo todos os dias e elas me falam: mas lá na minha igreja o pastor disse. Eu digo: mas você ainda frequenta esses lugares? Então quer dizer que você se opõe à verdadeira mensagem do Evangelho? Porque a verdadeira mensagem do Evangelho não tem nada a ver com isso que se apresenta aí. Essa busca incessante, este toma lá da cá, esta opressão, esta obrigatoriedade, esta ameaça, este terror psicológico, esta altivez, este orgulho espiritual, esta pompa, esta coisa que se fazem com a igreja de Cristo, esta vendilhagem, esta ladroagem, esta mesquinharia, um Deus mesquinho que esta sinagoga de Satanás se apresenta. Um Deus que para me manter a minha salvação eu não posso cortar o cabelo ou usar uma bermuda. Isso são verdadeiras mensagens de confronto ao verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã. Mas viu o que ele falou? Uma verdadeira ladroagem, chamando a gente de ladrão, né? Então Jesus era ladrão, porque Judas, vai lá na Bíblia, Judas era tesoureiro.
Jesus pediu oferta, Judas era o tesoureiro. Você está entendendo? Por que Judas é tesoureiro? Se ele morava no Monte das Oliveiras, entendeu? Os três últimos anos dele. Tá, 3 anos e 6 meses. Né? Por que um tesoureiro? Que eles não trabalhavam? Você era pregando o evangelho. Eles pediam oferta. E chamando a gente de ladrão, esse animal aí, né? Esse filho de pombagira com tranca-rua. Esse anticristo do inferno. Esse abestado. Né? Isso é um abestado que está aí. Um abestado de Satanás. Tu vai ver teu fim, ô camarada. Vai ver teu fim aí. Tá fazendo uma coisa dessa com a igreja do Senhor, rapaz. Tá aqui, 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Tá? Porque o véu era a separação do Antigo Testamento, da dispensação da lei, para a dispensação da graça. Então o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então o Senhor já não está mais lá dentro da Arca da Aliança. Ele habita dentro de nós agora, através do Espírito Santo. É assim que funciona. Tá entendendo? Mas quando você começa a pregar o Antigo Testamento, ele diz que o véu do templo... Rapaz, eu vou te contando. É um nó que Satanás dá. Tá entendendo? Mas eu tô aqui pelas almas. Você tá entendendo? Porque dá nojo ver um cara desse falando, rapaz. Dá nojo. Tá entendendo? Algum deles se converte ao Senhor. O véu lhe é retirado quando você se transforma em um cristão. Isso é ele falando, genuíno. Quando não há leitura da lei, quando Moisés não é lido. Mateus 5,17. Não vim revogar a lei. Revogar é não vir quebrar a lei. Jesus está falando, e aí? Está entendendo? Ele manda não pregar a lei. E Jesus diz que ele não veio revogar. Ele veio cumprir a lei. Olha o paradoxo desse animal. Está entendendo? Ele mostra dizendo, porque justamente Paulo se referia aos judeus que não queriam largar a lei. Por isso que o Paulo diz, se você não largar a lei, você ainda vão estar debaixo do véu do Antigo Testamento. Você está entendendo? Mas aí esse animal leva para... faz uma confusão, o diabo faz uma confusão na cabeça dele. Leva para sinagoga. E ele fala que a gente faz culto em sinagoga, porque sinagoga é de Satanás. E ele também faz culto também. Vai vendo aí esse animal aí. Tá entendendo? Então tá aqui, Mateus 5,17. Não vim revogar a lei, mas cumprir a lei. Como ele manda abolir a lei? Se Jesus fala para cumprir. Quem é mais certo? É esse Geraldo? Esse senhor da lança aí? É ele? Ou é Jesus Cristo? Tá? Que manda, que ele não veio revogar, veio cumprir. E ele quer que revogue a lei. E Jesus diz que não veio revogar. Você tá entendendo aí o engano de Satanás? Tá entendendo? Tá aqui, ó. Passará o céu, Mateus 5,18, passará o céu e a terra, mas a lei não passará. Um só i e um só tio, até que tudo seja cumprido. Olha o que esse louco diz. Você ainda frequenta esses lugares? Ele também faz culto. Paradoxo. O verdadeiro evangelho não tem nada a ver com isso que tem aí. É ele falando. Esse toma lá da cá, opressão, obrigatoriedade, ameaça, terror psicológico, ladruagem, ele falando, vendilhagem, nessa sinagoga, olha ele nos agredindo, sinagoga de Satanás, para se salvar, eu não posso cortar cabelo. Ele é louco, né? É o contrário, tem igreja que quer que corte, né? Ele tá misturando com o nazireu do Antigo Testamento. Esse cara tá xarope, esse cara tá louco, rapaz. Você tá entendendo? A gente não pode cortar cabelo, não pode andar de bermuda. Você viu ele falando aí, não viu? Não pode cortar cabelo, criticando que a gente... Rapaz, ele tá fazendo uma mistura danada, pegando o nazireu do Antigo Testamento. A gente não vive no nazireado. Rapaz, eu tô te falando que ele tá fazendo uma gororoba. Ele não tem sabedoria de pontuar, de dividir as coisas e saber aquilo que é do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, porque na graça tem lei também, na graça. Tem lei também. Agora ele está naquele versículo de Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos, é dom de nós. É pela graça sois salvos, pela fé. Não vem de nós. Dizia o Miguel essa semana. Miguel, como que pode? A graça pega, lava a porca todinha. A pessoa vem toda cheia da lama da lei, da sujeira da lei. Ela vem tosquiada. Ela vem oprimida, ela vem arrebentada, ela vem com um demônio, ela vem com os 4 demônios pendurados aqui. Satanás
não é um ser. Então, Satanás é uma ideia contrária. Satanás é um adjetivo. Aquelas marcas aqui, parece que o demônio deu uns beijos com batom e ela vem assim com a marca do beijo. E você vem, tu lava a porca todinha. Passa o evangelho da graça, lava a porca toda. E coloca assim no focinho dela, sabe? Um colar de pérola escrito: a minha graça te basta. Quando você vira as costas, ela esfrega tudo aquilo na lama. Então essas sinagogas precisam ser fechadas. Essas sinagogas precisam ser confrontadas. As leis, né? Quando ele fala opressão, que não pode fazer isso, não pode fazer isso. É a lei, não pode beber, não pode fumar, a lei continua. Só não tem lei de holocausto. É isso que ele não sabe dividir, porque ele está possuído por Satanás, ele não sabe dividir. O que não tem mais da lei do Antigo Testamento é o holocausto, é o prepúcio do pênis ser cortado, ingerir bebida alcoólica, incenso, sabe? Coisas do Antigo, certas coisas. Sábado foi abolido, você está entendendo? Tá aqui, ele dá exemplo da porca e fala em demônio. Ele disse que o demônio não existe. Você viu que eu botei logo assim, ele diz: o demônio, 4 demônios. É louco. Ele não disse que demônio não existe. Como é que ele falou? Ele deu um exemplo, né? Que a pessoa vem com 4 demônios, beija o pescoço. Como é que ele fala em demônio? É um cara que não tem coerência, ele fala o que quer, é um louco. Só que um louco que está com 140 mil inscritos aí, mais louco é que se inscreve no canal de um cara desse aí. Ele fala que não tem demônio e conta uma história falando de demônio no corpo da pessoa. Vai vendo aí esse animal aí, você está entendendo? Ele dá o exemplo da porca e fala em demônio. Ele disse que o demônio não existe, logo ele fala. Coloquei o trecho, você viu o trecho que eu coloquei, né? Que ele diz que Satanás não é um ser, e sim um adjetivo. Ele fala sem coerência. A porca limpa simboliza a graça, né? A minha graça te basta. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Você falou, você viu lá, que ele limpa a porca, coloca um colar, depois se suja com a lei, porque acha que não precisa fazer nada mais. Né? Você viu o que ele falou? Pela graça, ele falou, né? Tá aqui, ó. Simboliza a minha graça te basta. Quando ele fala isso, é esse versículo, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É mesmo aquele riuete daquele outro anticristo que eu botei um chifre, que eu fiz. É a mesma coisa, ele se baseia nesse versículo. Por isso que não tem que ouvir a lei, né? Só que na graça que nós vivemos tem lei. Não pode beber, não pode fumar, não pode adulterar, não pode fazer sexo fora do... Vamos ver, meu amado, tudo isso é lei. Me pergunte, mas os meus irmãos lá estão salvos? Estão salvos, mas estão anulando a graça. Talvez você me pergunte, mas os meus irmãos lá estão salvos? Estão salvos, mas estão anulando a graça. Talvez você me pergunte, mas os meus irmãos lá estão salvos? Estão salvos, mas estão anulando a graça. Talvez você me pergunte, mas os meus irmãos lá estão salvos? Estão salvos, mas estão anulando a graça de Deus. Estão dizendo que Jesus morreu em vão. Leia comigo, para depois eles vêm dizer assim: mas porque você falou. Eu falei coisa nenhuma. Me respeite, macho. Eu estou lendo e mostrando. Está aqui. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, e é na sinagoga que vocês frequentam que vão se justificar, fazer a leitura da lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vocês não estão discernindo o sangue de Cristo. Muitos estão voltando para a sinagoga. 2:8, pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja o paradoxo. Esse Geraldo, Senhor da Lança, diz que somos sinagoga de Satanás. E diz: se me perguntarem, meus irmãos, lá estão salvos?
né? Ele não agrediu, nós chamamos de sinagoga. E se alguém perguntar se nós estamos salvos, olha o que ele responde, sem coerência, olha o que ele responde. Ele responde, estão salvos. Você viu ele falando aí, né? Que estamos salvos. Ele chamou de sinagoga de Satanás e diz, se alguém perguntar, ele diz que nós estamos salvos. Porque ele tem esse negócio da graça. Tá entendendo? Então tu pode fazer o que tu quiser, mano. Tu vai pro céu. Tá entendendo? Os ladrões, os pedófilos, é a graça, mano, é a graça. Assassino, você tá entendendo? Todo mundo vai pro céu, mano. Todo mundo. Esse negócio de malarquia, que não dá dízimo é ladrão. Que nada, não dá dízimo, não é ladrão, não. Tá escrito lá. Tá escrito. E Jesus disse que nem um J nem um tio só me tirar. Você tá, mas vem esse animal e diz que pela graça pode tudo. Ele diz que nós somos salvos. Sinagoga de Satanás, e diz que nós estamos salvos. Olha o paradoxo aí, ó, tá? Diz de perguntar, meus irmãos lá estão salvos? Ele responde, estão salvos, mas estão anulando a graça. Repetir 4 vezes aí, você viu ele falando isso? 4 vezes. Digo eu, como podemos ser salvos se ele provou na Bíblia que somos sinagoga de Satanás? Ele não tem coerência, fala o que vem na cabeça, está perturbado este rapaz. Gálatas 2:21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Tá? Isso, volta a repetir, Paulo falou para os judeus, meu amado, para os judeus que não queriam largar a lei, até hoje eles não largaram, estão lá na lei do Antigo Testamento, são poucos que aceitaram Jesus em Israel. Está aqui Mateus 5,17, não vim revogar a lei, mas cumprir. Esse animal que não quer que a gente use a lei, mas Jesus diz, ó, não vim revogar a lei, mas cumprir. Mateus 5,17, Mateus 5,18, passará o céu e a terra, mas a lei não passará. Um só i e um só tio, até que tudo se cumpra. Vamos ver, meu amado. Para aparecer, porque querem título, querem destaque, querem fazer comércio nesses lugares que dão oportunidade. Obrigado a todos pela colaboração. Quero agradecer todos aqueles que participam, que colaboram. Quero agradecer a todos aqueles pelo carinho imenso, por aqueles que nos ajudam a manter esse trabalho. O irmão Dionísio nos enviou aí mais um terno. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Pela Você viu aí, ó, Geraldo Senhor da Lança diz que gostamos da sinagoga para fazer comércio. Preste atenção que ele agradece aqueles que ajudam manter esse trabalho. Ajuda com o quê? Com feijão, com arroz ou com dinheiro? Hein? Esse filho do inferno aí, esse Satanás louco aí, esse maluco aí, você tá entendendo? Não estou criticando que ajude a igreja dele, não, mas ele está criticando malarquia. Como é que a igreja vai se manter? Você está entendendo? E vê que ele pede, agradece que estão mantendo ele, aqueles que ajudam a manter esse trabalho. E diz, obrigado pelo irmão Dionísio, me enviou mais um terno, irmão Dionísio. Não é comércio isso dentro da igreja? Não é comércio? Você vê o paradoxo desse animal aí? E criticando, dizendo que é uma ladruagem, que a gente está na sinagoga para fazer comércio. Isso aí não é comércio? Você viu ele agradecendo os irmãos que ajudam para manter o canal dele aí? Você está entendendo? Para manter o canal, isso não é uma igreja eletrônica? Não é igreja, isso é uma sinagoga. Ele aí que é uma sinagoga de Satanás. Você está entendendo? Mas você viu ele pedindo ajuda? E como é que ele vem falar que nós fazemos comércio? Tá bom, meu amado? Meu amado, eu fico por aqui. Eu quero que você me compreenda. Esse é meu papel, tá bom? Eu acredito que consegui provar para você com versículos bíblicos que esse rapaz é um herege, sabe? Ele falou que o apóstolo Paulo não está no céu. Tem outros vídeos que eu vou fazer, outros react dele aí. O apóstolo Paulo não está no céu. Ele fala barbárie, esse rapaz. Diz que Jesus Cristo já veio, entendeu? Agora, onde está Jesus? A igreja dele está aqui. Ó, vai ver esse animal aí, tá, meu amado? Então, eu espero que toda essa minha reação, né, esse meu estresse, você compreenda. Nós temos que defender o reino de Deus, tá bom, meu amado? Eu agradeço por você ter ficado até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.